Olá! Neste vídeo, vamos estudar a estrutura de repetição while, ou enquanto faça. A sintaxe base dessa estrutura é enquanto, condição, faça. Essa estrutura é muito similar ao for e irá repetir as instruções enquanto a condição for verdadeira. Para entender melhor, vamos repetir os mesmos exemplos do vídeo anterior. Imprimir os 10 números de uma sequência onde o primeiro elemento é indicado pelo usuário. Imprimir 10 vezes a frase eu estudo no IFES. E por fim, vamos fazer a tabuada do 8. Então, já estou com a nossa estrutura pronta aqui. Então, vou declarar uma variável e vou chamar ela de primeiro. E também vamos precisar de uma variável de controle para a nossa estrutura de repetição. Eu vou declarar a variável i. Então, vou colocar um printf pedindo para o usuário digitar o primeiro número da sequência. Em seguida, vamos capturar o que foi digitado no teclado. Agora, vamos iniciar a nossa estrutura de repetição. Para isso, eu vou colocar o comando while, vou colocar a condição e o nosso while ele vai acontecer enquanto i for menor do que 10 e em seguida vou abrir e fechar chaves colocando a nossa instrução. Printf, nós vamos imprimir um número inteiro e esse número inteiro vai ser a nossa variável primeiro mais i. Para o while funcionar corretamente, nós temos que fazer um incremento da variável que está fazendo o controle dessa repetição. No nosso caso, a variável i. Então, aqui eu vou colocar um i mais. A cada iteração desse loop, o i será incrementado de 1 em 1. Vamos testar? Eu vou digitar aqui o primeiro número da sequência como sendo o número 10. E aí, observe que apareceu aqui para nós o resultado, ficou um pouco embolado. Então, eu vou aqui colocar um _n. Vamos testar novamente. Colocar novamente o 10. E aí, observe que nós temos aí 10 números de uma sequência iniciando pelo número 10. Então, neste caso, o i valendo 0, quando entra na estrutura de repetição, vai ser verificado. 0 é menor que 10? Verdadeiro. Então, vai entrar, vai imprimir a variável digitada pelo usuário, mais o i, que nesse caso vale 0. Então, ele vai imprimir o número digitado pelo usuário na primeira iteração. Vai incrementar o i, então o i que valia 0, agora vai passar a valer 1. E aí, vai vir na condição, 1 é menor do que 10? Sim. Então, vai entrar aqui dentro e vai imprimir o primeiro, que foi o número digitado pelo usuário, mais i. Neste caso, o i agora vale 1, então ele vai imprimir o número 11, e assim por diante. Agora, vamos ao nosso segundo exemplo, onde nós vamos imprimir 10 vezes a frase eu estudo no IFES. Então, para isso, eu vou iniciar aqui novamente a nossa estrutura de repetição while. Neste caso, a nossa condição também será i menor do que 10 e vou abrir aqui as nossas chaves. Neste caso, nós vamos colocar aqui um comando printf para imprimir a frase eu estudo no IFES. Vou colocar aqui um _n para quebrar a linha e temos também que fazer um incremento da nossa variável i. E aqui eu tenho uma observação. Quando essa estrutura de repetição ela é executada, o i vai sendo incrementado e ao final dela, para essa condição falhar, o i vai chegar a valer 10. Então, quando vier para essa segunda estrutura de repetição, o i já vai estar valendo 10. Então, ele vai perguntar, 10 é menor do que 10? Não. E aí, não vai executar essa instrução que nós colocamos aqui dentro. Eu vou fazer esse teste para que vocês consigam visualizar. E aí, então, vou digitar o primeiro número da sequência, que é esse nosso primeiro exemplo. Vou colocar aqui o número 15. Então, observe que ele imprimiu os 10 números, mas não entrou nessa estrutura de repetição imprimindo
a frase 10 vezes. Isso porque o i, quando chegar neste ponto, ele já vai ter passado por aqui e já vai estar valendo 10. Então, 10 não é menor do que 10. Para ajustar isso, se nós estivéssemos utilizando esses dois trechos de código, nós teríamos que aqui reinicializar o i, fazendo o i valer 0. Então, nós estamos atribuindo o valor 0 à nossa variável i. Então, agora aqui dentro, i vai estar valendo 0 e essas instruções serão executadas 10 vezes. Vamos testar? Vou colocar aqui o número da sequência 19. Ele imprimiu, então, os 10 números da sequência e, em seguida, imprimiu 10 vezes aqui a frase eu estudo no IFES. E para finalizar, vamos ao nosso último exemplo, que é a nossa tabuada do 8. Novamente, eu vou continuar deixando esses códigos sem comentar. Então, nós temos que, novamente, reinicializar a variável, criando aqui a nossa estrutura de repetição. Novamente, a nossa condição vai ser executar a repetição até que o i seja menor do que 10. Novamente, vamos fazer aqui um printf. E aí, vamos usar a mesma ideia do exemplo anterior. Vamos colocar 8 espaço x, espaço um percentual d, espaço igual, espaço um outro percentual d. Neste primeiro percentual d, nós vamos imprimir o valor da variável i. Então, quando for na primeira iteração dessa estrutura de repetição, i vai estar valendo 0, depois i vai estar valendo 1, 2, 3, até o i chegar a 10, porque quando chegar ao 10, essa condição será falsa e será dado sequência ao resto do nosso programa. Como não tem mais nada, será encerrado. Então, neste caso, nós queremos imprimir o valor da variável i e o valor de 8 vezes a variável i. Então, essa é a nossa instrução e não podemos esquecer de incrementar o nosso i. Vamos testar? Então, o primeiro número da nossa sequência, 20. Então, imprimiu os 20 números da nossa sequência, imprimiu 10 vezes a frase eu estudo no IFES e aqui imprimiu a tabuada que ficou um pouco embolada. Novamente, vamos ajustar colocando aqui um contrabarra N. E a nossa tabuada de multiplicação do número 8. Assim como o for, o while também é bastante utilizado. Só temos que tomar cuidado, pois no for a inicialização da variável é feita dentro da própria estrutura. E aqui no while eu tenho que tomar cuidado de sempre lembrar de inicializar a variável se eu for utilizar ela em mais de uma estrutura de repetição. Então é isso, até o próximo vídeo.